Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo do 1 ao 8. Amém, igreja? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. E quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os seus comandantes do exército, e sobre a ideia de mandar fechar as passagens de águas da fonte do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e os riachos que atravessavam a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois que com grande empenho reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando com estas palavras: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e o seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, a Bíblia aqui fala de um rei chamado Ezequias. Esse homem aqui, irmãos, foi um homem que fez o que era reto perante a Deus. Foi um homem usado aqui para ajudar aquele povo, né, na área espiritual daquele povo. E a Bíblia diz assim, que naquele momento onde tudo parecia muito tranquilo, onde tudo parecia muito calmo, o rei da Síria, Senaqueribe, invade Judá. Consequentemente, quando o rei Ezequias fica sabendo dessa invasão, ele já se desperta na possibilidade, na certeza que o rei Senaqueribe também invadiria Jerusalém. E nessa certeza, ele se levanta para tomar atitudes, estratégias contra o inimigo que está para vir contra aquele povo. A Bíblia diz que aquele rei, ele se reúne com os seus oficiais, com as pessoas com quem ele pedia conselho, com quem ajudava ele. E eles decidem, irmãos, então fechar todas as entradas de fonte que havia do lado de fora de Jerusalém. Decide então reparar os muros, as rachaduras que haviam no muro, reforçar aqueles muros, tudo na possibilidade de um ataque inimigo. Irmãos, nós precisamos entender que tudo isso, essa estratégia que o rei Ezequias prepara, é de alguém que reconhece que tem um inimigo, que se prepara para o ataque de um inimigo. Nós também temos que ser assim, porque a Bíblia nos garante em João 10:10 que o inimigo, que o nosso grande inimigo, ele veio para roubar, matar e nos destruir. Ele não veio para brincar de qualquer coisa, não, ele veio para matar. E diante dessa passagem, a palavra de Deus, ela nos mostra posicionamentos também nas nossas guerras espirituais com esse inimigo. A Bíblia diz que o rei de um
seus oficiais, ele decide então fechar as águas, as fontes que davam aos muros de fora de Jerusalém. Tudo isso, irmãos, para impedir que, se aqueles inimigos chegassem, eles não se sentiriam tão confortáveis, eles não se sentiriam tão acomodados com a situação. Eles não encontrariam água para sustentar os seus animais, eles não conseguiriam manter um acampamento ali por muito tempo, e aquilo impediria eles de avançar em vitória contra aquele povo. O nosso inimigo, irmãos, precisa também ter estratégias para ele. A Bíblia diz que ele está ao nosso redor, então ele está todo o tempo, ele não descansa, porque o intuito dele é nos destruir. E assim como Ezequias, ele corta aquela água para não se sentir confortável, o que atrai o nosso inimigo é os nossos pecados. O inimigo está ao nosso redor, mas o que vai atrair ele, o que vai sustentar ele, o que vai dar liberdade para ele entrar na nossa vida é os nossos pecados. A Bíblia diz que Ezequias, ele fecha as brechas, as rachaduras, que facilitaria aqueles inimigos entrarem em Jerusalém. Essas brechas também acontecem na nossa vida. O que são essas brechas, irmãos? Aquela permissão que às vezes nós consideramos muito pequenininha, que às vezes até nós olhamos na vida de alguém e diz assim: nossa, ela deixou a porta aberta, o diabo entrou. Mas aquela porta aberta que alguém entrou foi uma brechinha que ela deu. E que às vezes também nós ignoramos essa brechinha na nossa vida. E o Senhor, Ele nos traz aqui essa noite, irmãos, com muito amor, para que a gente essa noite não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos. Para que nós possamos, assim como Ezequias, se posicionar, se levantar em defesa desse inimigo. Amém, irmãos? A primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso fechar essas brechas da minha vida. Eu preciso fechar, eu preciso acabar com essa legalidade, eu preciso rasgar esse documento que eu dei pro meu inimigo de entrar na minha vida e fazer a festa. E só existe uma forma: a santidade, a separação. A Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Sem santidade, irmão, nós não viveremos as bênçãos que o Senhor tem para nós. O Senhor tem bênçãos inúmeras para a nossa vida. Mas quando nós aceitamos, nós temos legalidade, nós temos oportunidade, e às vezes nós abrimos até um caminho confortável para o diabo entrar. Essas bênçãos são travadas e elas não chegam até nós. Por isso o Senhor nos traz aqui, porque Ele quer nos entregar a bênção. E nós precisamos acertar esses muros, nós precisamos reparar aquilo que está aberto na nossa vida. Amém, irmãos? Olha para o teu irmão e diz assim: não menospreze o inimigo. Amém, irmãos? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 22, 32. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Amém, igreja? A palavra do Senhor diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se no novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade.
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, e conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Amém, irmãos? Irmãos, aqui a palavra de Deus, Paulo, ele fala à igreja de Éfeso, e ele tem aqui mostrar para aquele povo que precisava haver uma mudança de comportamento, que precisava haver uma transformação no modo de vida deles. E eu acho interessante que Paulo diz assim: olha, quanto à maneira de viver, vocês têm aprendido a se despir do velho homem. É como se Deus hoje falasse para nós assim: olha, da maneira que vocês estão vivendo hoje, analise como vocês estão vivendo hoje. Porque o que eu tenho ensinado para vocês, o que eu quero de vocês, o que eu busco de vocês, é vocês cada dia mais se afastarem da velha natureza, se afastarem do velho homem e cada vez mais caminhar, cada vez mais parecido como discípulos de Jesus. Irmãos, quando nós conhecemos Jesus, existe uma linha que separa na nossa vida o antes e o depois de Jesus. Às vezes, antes de Jesus, nós viemos de costumes e hábitos, às vezes até na nossa família, na nossa casa. Às vezes na mesa de família, aquele hábito de, no domingo, sentar todo mundo para falar dos outros, para caluniar. Às vezes a gente vem de hábitos assim que você diz assim: nossa, mas eu sempre fui assim. Na minha casa todo mundo grita, todo mundo xinga, todo mundo fala alto. Na minha casa, eu fui acostumado que pegar um dinheiro escondido de alguém, do patrão, não é algo tão sério assim. Mas isso, irmãos, é o que fica antes de Jesus. O depois de Jesus precisa ser uma nova pessoa. Precisa ser uma pessoa transformada. Precisa ser uma pessoa que você olha para a tua vida e diz assim: nossa, eu não me reconheço hoje. A gente precisa caminhar a um nível, irmãos, de santidade. E quando eu falo santidade, irmãos, eu não só me refiro ao nosso relacionamento com Deus, mas a santidade que se refere também ao meu relacionamento com o meu próximo. O meu relacionamento em que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus na minha vida, vejam a transformação na minha vida. Aquelas mesmas pessoas que eu sentava junto e às vezes falava coisas erradas, caluniava, apontava dedo, essas pessoas olharem para mim e ver a diferença na minha vida, porque não sento mais com elas, porque não está certo mais, já não cabe na minha vida mais essas atitudes. E as pessoas que trabalham comigo, irmãos, vê a diferença na minha vida. Às vezes as pessoas que trabalham com a gente nem reconhecem que a gente é crente.
modo de falar, no modo de agir. A Bíblia, irmãos, diz que nós somos luz para essa terra. E se nós somos luz, nós precisamos o quê? Estar no escuro, na treva, mas para iluminar. Não para caminhar junto, não para compactuar das mesmas coisas, da mesma visão, do mesmo jeito. Nós precisamos ser transformados a cada dia. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para que a gente analise as brechas que muitas vezes estão abertas na nossa vida. Eu imagino, irmãos, que quando Paulo fala com a igreja, muitos às vezes poderiam estar pensando assim: mas eu estou muito firme, eu vou muito na igreja, eu não perco um culto. Mas o Senhor nos traz aqui essa noite para que a gente analise as brechinhas que estão abertas. A brechinha da falta de amor, da falta de misericórdia, da falta de compaixão. Às vezes aquilo que a gente acha que é a natureza da gente, assim, como que eu posso dizer? É o meu jeito, é brecha. Às vezes você pode dizer assim: eu sou assim porque é a minha natureza. Eu puxei o meu pai, eu puxei minha mãe. Eu tenho muita dificuldade em perdoar, eu tenho muita dificuldade em pedir perdão. Irmão, não se engane, isso é brecha. Às vezes, irmãos, quando o 011, eu vejo muito isso. Liga para alguém e a pessoa acaba com aquela pessoa que está do outro lado do telefone. Amaldiçoa, xinga, fala coisas bárbaras. Irmãos, a gente precisa analisar. Nós precisamos analisar as nossas condutas, o nosso posicionamento em relação ao nosso líder, Jesus, ao nosso líder. Será que Jesus faria isso? Será que eu estou parecendo mais com Jesus? Será que Jesus faria isso? Amém, irmãos? Que brecha que você precisa fechar essa noite? Que brecha que está aberta? Que às vezes você conheceu Jesus, você batizou, mas que é o mesmo comportamento de quando você não conhecia Jesus. Ou às vezes você chega aqui pela primeira vez e você diz assim: nossa, minha vida está terrível, não rompe. O que precisa fechar? O que precisa falar assim para o diabo? Não, aqui não. Parou, acabou. Eu rasgo agora. Amém, irmãos? Santidade, irmãos. Santidade. Nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com o nosso próximo. E o parâmetro para a gente entender o nosso relacionamento com o próximo é analisar o nosso Jesus. Amém, irmãos? Olhe para o irmão do teu lado e diz assim: não ignore as brechas. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra nos revelou aqui, né? Que existe o inimigo. E que essas brechas, nós damos legalidade, nós damos acesso a esse inimigo. Nós precisamos entender dentro da palavra como nós devemos nos posicionar diante dessas brechas. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 27.
versículo 27. Amém, irmãos? A Bíblia diz assim: vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque e o lance fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte e a lance fora. É melhor perder a parte do seu corpo do que ir todo para o inferno. Amém, irmãos? Irmãos, aqui Jesus tem uma posição muito firme em relação ao pecado. Jesus aqui, ele se posiciona e nos mostra a posição que nós temos de estar em relação a fechar as nossas brechas. Jesus, eu acho interessante que ele diz assim: olha, se o seu olho pecar, arranque-o. Jesus, ele não diz assim: se o seu olho pecar, se envolva em oração. Não só isso, mas Jesus diz assim: tome atitude de afastar. Pague preço para fechar as suas brechas. A cruz, irmãos, ela nos fala sobre renúncia. E sabe, irmãos, por que é tão difícil fechar a brecha? Porque fechar a brecha é renunciar àquilo que é agradável, aquilo que é confortável, aquilo que é atraente. Jesus diz assim: olha, ele é muito certeiro. Tipo assim, não brinca. Não pare para pensar. Não analise amanhã ou depois se você realmente vai querer tirar o seu olho. Não, arranque o teu olho. Arranque aquilo que te faz cada dia mais ser destruído pelo pecado. Arranque da sua vida aquilo que tem te levado cada vez mais a ser dominado pelo pecado. E às vezes nós temos essa dificuldade porque nós temos apego ao pecado. Nós temos apego àquele amigo que nos convida a pecar. Então por isso não renunciamos. Às vezes nós temos apego, irmãos, ao Facebook, porque nas madrugadas existe uma conversinha ali muito despretensiosa, mas que está me induzindo a pecar. Às vezes, irmãos, eu tenho tanto apego, àquelas amizades que me convidam para contar coisas erradas do final de semana, que eu falo: não, eu não quero pagar esse preço, eu não quero ficar longe, eu não quero renunciar a essas amizades. E o Senhor nos chama aqui essa noite, nos convida, nos diz assim: olha, afasta, arranca, tira da sua vida. Tira da sua vida. Tira. Não brinque com o pecado. Não dê oportunidade para o pecado. Irmãos, tem namoros que levam cada vez mais para a ruína. Porque é muitos anos de namoro. Ah, porque ele é muito bonzinho. Ah, porque isso, porque aquilo. Você sabe, você tem visto a sua caminhada com Deus tem cada vez mais sido distante, tem sido se distanciada, mas não quer abrir mão. Por quê? Porque não quer renunciar. Está apegado ao pecado. Amém, irmãos? O Senhor nos chama. Renuncie o pecado. Se levante disposto a fechar as rachaduras, as brechas da sua vida essa noite. Amém, irmãos? A Bíblia, ela fala de dois homens com as mesmas fragilidades que as nossas, com as mesmas fraquezas. Daniel e José. Eles não eram super-homens,
eles não eram, irmãos. Eles eram homens tementes a Deus. Eram homens crentes. A Bíblia diz que Daniel, depois de sair do exílio, um jovem, convidado pelo rei a se sentar na mesa, a saborear dos seus manjares na Babilônia, um lugar onde era contrário àquilo que ele acreditava, ao Deus que ele cria, ele nega, ele renuncia, ele abre mão. Isso é posição. Ele não negociou os seus valores, ele não negociou aquilo que ele acreditava, ele não negociou a sua vida com Deus. José é a mesma coisa, irmãos. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, a rainha, ela seduz José para o adultério. José não negocia a vida dele com Deus. Ele não negocia a fidelidade dele com Deus. E antes mesmo de ele ser infiel com Potifar, ele lembrava da fidelidade que ele tinha com Deus. Nós precisamos, irmãos, nessa noite, caminhar nessa mesma visão de fidelidade, de não negociar a nossa vida com Deus. Amém? Vamos abrir agora em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Nós já estamos encerrando. Amém, irmãos? Romanos capítulo 12, versículo do 1 ao 2. Amém? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, as brechas na nossa vida, essa abertura que a gente dá para o inimigo entrar e acabar e tentar destruir toda a nossa vida, todas as bênçãos, as promessas de Deus, elas são fechadas a partir de uma decisão. Só que essa decisão, ela só é gerada quando existe em nós o inconformismo. Inconformismo, irmão, é de não aceitar o padrão desse mundo que nós vivemos. É não se amoldar, não se achar confortável, não adaptar com aquilo que o mundo fala que é certo. Que aquilo que o mundo acha normal. Que aquilo que o mundo dá sempre um amém, dá um ok. Não, isso é normal. Antigamente era assim, hoje não, hoje é diferente. Nós precisamos, irmãos, renovar a nossa mente em Deus. É a gente viver nesse mundo, mas não aceitar esse mundo. É a gente conviver numa lama de pecado, mas a gente não se manchar, a gente não se sujar nessa lama. Amém, irmãos? Nós só vamos fechar quando haver esse inconformismo. Irmãos, nós não podemos ser cristãos. Não podemos ser cristãos que vai no Facebook e compartilha coisas que vão contra a vontade de Deus, irmãos. Às vezes você diz assim: ah, mas eu nunca abortei, eu não tenho coragem de abortar. Mas você está dando um amém, você está, ok. Eu estou aceitando essa posição, eu concordo com isso. Isso é moldar a esse mundo. É aceitar aquilo que Deus fala que é errado. É você, amei, aceito. Eu acho certo, eu acho muito normal.
parte muito verdadeira. Que a gente, na nossa caminhada com Deus, a gente precisa parar e analisar se aquilo que a gente achava certo, quando a gente conheceu a Jesus, a gente ainda continua achando certo. Se aquilo que a gente achava errado, quando a gente conheceu Jesus, quando a gente se entregou a Jesus, a gente continua achando errado. Ou será que as nossas convicções mudaram, o nosso pensamento, a nossa mentalidade mudou? Porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele não muda. Ele não muda. E quando, irmão, nós vamos contra isso, a vontade de Deus, a verdade da palavra, nós estamos abrindo brechas enormes na nossa vida. Enormes. Às vezes nós estamos na igreja, mas muita coisa que às vezes a palavra está dizendo, você é contra. Porque alguém muito sábio, muito inteligente, falou que não é desse jeito. Isso são brechas, irmãos. Mantenha-se firme. Molde a sua mentalidade cada vez mais na essência da palavra de Deus. Amém? Não deixe que o mundo, que as coisas desse mundo roubem a nossa vida, a nossa fidelidade a Deus. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para isso, irmãos. Para que a gente alinhe a nossa visão. Para que a gente renove a nossa mente em Cristo. Amém, irmãos? Que brechas o Senhor falou ao teu coração hoje? Que pecadinhos que você tem cultivado, você tem alimentado? Eu te convido a ficar de pé no nome de Jesus.